Bom, vamos lá. Senador Randolph, estou aqui aguardando ainda, mas acho que já tivemos vários exemplos aqui de má vontade na colaboração com esta CPI. Não é uma questão autoincriminatória, são coisas que se referem a fatos e a pessoas que não têm a ver necessariamente com incriminar o réu. Então, eu, por mim, não sei como vocês vão lidar com isso, eu dava voz de prisão. Porque essa pessoa... Ontem nós comprovamos e mostramos ao Brasil que esse esquema está em vigor. Senador Jean, temos uma pequena limitação. Eu vou, mais uma vez, só declinar o decidir, ao final, no habeas corpus, concedido pela ministra Carmen Lúcia. Ela diz: pelo exposto, defiro parcialmente a liminar requerida, tão somente para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela comissão, o direito de ser assistido por seu advogado, de com ele se comunicar pessoal e reservadamente, de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, podendo manter esse silêncio e não ser obrigado a responder aquelas perguntas que possam incriminá-lo. Necessitava, e aí acredito que essa comissão tem que avaliar, em circunstância como essa, fazer ao ministro ou à ministra que concedeu o habeas corpus, mais uma vez o embargo de declaração sobre a limitação disso. De fato, Vossa Excelência tem razão, mas nós não tivemos aqui a possibilidade de ter um intervalo e fazer embargo de declaração sobre esse termo da decisão de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Como, em primeiro lugar, esta comissão parlamentar, a turma que quer fechar o STF e depois recorre a ela, eu acho que está sentado nesse banco de depoentes. Não é a turma dessa comissão parlamentar de inquérito. Não, pelo menos, a maioria dos seus depoentes. A turma que está aqui, nessa comissão parlamentar de inquérito, respeita a Constituição, respeita as leis, respeita as decisões do Supremo Tribunal Federal, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis a essa comissão. Esta nos impõe, esta que foi arguída, foi pedida por aqueles que querem fechar, nos impõe, em primeiro sentir, uma limitação. Nós não tivemos o tempo de fazer o devido embargo de declaração em relação a isto. Então, eu queria, somente mais uma vez, advertir o senhor Marconi, não abuse da paciência dessa comissão parlamentar de inquérito. Em respeito ao Supremo Tribunal Federal e à ministra Carmen Lúcia, e por não termos questionado, feito o embargo de declaração de até onde, de fato, iria, como fizemos anteriormente em relação ao ministro Fux, nós nos sentimos aqui limitados, sob pena de se exacerbarmos em nossas atribuições, ofendermos a Constituição e a Lei de Abuso de Autoridade, que é algo que essa comissão parlamentar de inquérito não deseja. Mas utilizo sua expressão desde o início dessa comissão para advertir o senhor Marconi. Não abuse da boa vontade dos membros da CPI. Senador Jean, pode continuar. Eu, de fato, fico muito incomodado ao vê-lo sair daqui incólume, porque esses negócios ainda estão em vigor, esses negócios estão ocorrendo, esses esquemas estão à luz do dia acontecendo. Ontem tivemos outro depoimento que revelou muito claramente isso. E esse povo está provavelmente também escondendo provas, ajeitando situações, enfim. Mas eu quero aproveitar essa ocasião para fazer também menção a uma fala que eu ouvi aqui mais cedo e que me obriga a fazer uma réplica. Alguns senadores, parece que vêm para a CPI, baixam aqui, falam a mesma coisa e vão embora, não ouvem a CPI, não assistem a CPI, não enxergam, não veem o que a CPI está fazendo, senador Humberto. Porque vir aqui dizer que não tem crime, que não está acontecendo nada, que o governo evitou alguma coisa, o governo evitou alguma coisa. Quem evitou? Se evitou alguma coisa aqui, quem evitaram foram 2 servidores, que eu me lembro. 3 ou 4 servidores de carreira. Esses que querem extinguir e prejudicar e ameaçar através da eliminação da estabilidade. E quanto à comparação, e aí eu preciso ter a coragem, a firmeza de falar isso, com os fatos anteriores de Lava Jato e outros, dizer que o presidente, porque foi uma clara alusão a ele, o presidente Lula esqueceu o sítio, esqueceu o apartamento, esqueceu porque nunca teve mesmo, porque aquilo foi uma suposta contraprestação colocada num processo iniciado, é bom que se lembre, senador Randolph, por uma delação
que esse Paulo Roberto Costa fez ao início, em véspera de eleição, vamos comparar os processos. Eu vou chegar na CPI, para que a gente jamais compare uma coisa com a outra. Nós aqui, senhor depoente, estamos começando a fase 0 do processo. Aquele outro processo já começou na fase 1, porque alguém foi lá e delatou com a esperança de que a oposição ganhasse a eleição e ele se safasse. Aquele processo ia ser enfiado na gaveta, senador Renan, se o resultado da eleição fosse outro. Mas lá no Photoshop deu Dilma. E aí a turma teve que esticar o processo e transformar no que ele virou. Um tsunami político, um tsunami contra a engenharia nacional, muito maior do que a necessidade absoluta, e eu nunca nego isso, de se combater a corrupção e eliminar os pontos problemáticos que havia na Petrobras. Bastava conduzir uma operação dentro dos limites da lei. Mas ela extrapolou e muito. Por isso não cabe comparação absolutamente nenhuma aqui. A justiça isenta, não contaminada pela onda política justicialista daquela época, persecutória política, pelo lawfare, amplamente provado, inocentou o presidente Lula, 1 a 1 dos processos, e o tornou elegível. E ele será presidente da República para júbilo e felicidade dos brasileiros e brasileiras que precisam de emprego, renda e ajuda social. Mas deixando a política de lado, mas ainda comparando, este processo é diferente, senador Randolph. Essa CPI está começando a colher as provas. O senador Renan fará um relatório que esse sim servirá de base para processos criminais cíveis, senhor depoente, criminais cíveis, crime de responsabilidade do presidente da República. Polícia Federal vai começar agora, porque se não tivesse tido a CPI, presidente Randolph, provavelmente muitas coisas que apareceram aqui só apareceriam daqui a 2 anos, 3 anos. Por isso que aproveite, quem quer dizer que não tem nada aqui, aproveite mais uns meses. Que já não é assim. Mas mesmo assim, aquelas operações de chegar na casa dos outros para pegar prova, etc., ainda vão ocorrer. Por isso que eu tenho essa preocupação dessa turma estar por aí. Mas, enfim, é um processo diferente, ele começa num estágio diferente. Nós não começamos com um delator que abriu o verbo para todo mundo, e com outros delatores que foram delatando para cima o tempo todo, e dizendo, olha, entra na casa do fulano, que lá na terceira gaveta do móvel da cama dele, lá tem um documento assim, assim. Aqui não, a CPI começou às cegas. E foi ouvindo, foi tirando, foi extraindo dessas pessoas, mas ela não tem poder de ir na casa de ninguém, enfim, fazer essas diligências mais físicas, mas elas ocorrerão com base no relator do senador Renan. Sem dúvida. Então, é para deixar bem claro, fechando essa sessão de hoje, que isso aqui é a fase 0 do processo, mas ela é extremamente importante. Ela acelerou esse processo e ela mostra, sim, que o presidente da República, ministros, secretários, família do presidente estão enovelados aqui, nesse processo. A diferença é que aqui o Senado agiu e o STF também tem agido por antecipação. Mas os crimes existem, sim. Eu queria, fazendo uma rapidíssima parte, relator, a Vossa Excelência, dizer o seguinte, que em função do que aqui se colocou e do que todo mundo presenciou nesse depoimento enfadonho, impreciso, mentiroso em alguns aspectos, evasivo, eu quero aceitar as várias sugestões que foram aqui indicadas ao relator e, senhor presidente, dizer que eu passo a elevar a lista dos investigados dessa comissão parlamentar de inquérito e incluo nessa oportunidade o nome do senhor Marconi Farias como um dos investigados. Os depoimentos, eles podem não ter agregado muito. Alguns agregaram, sem dúvida, mas, como diz o senador Jean Paul, essa comissão parlamentar de inquérito avançou nas investigações, no acesso a informações fundamentais e acabou desvendando muita coisa.
as descobertas que vão sendo feitas nessa comissão parlamentar de inquérito, elas podem ser resumidas na seguinte imagem. Você puxa uma pena e vem um galinheiro, dois galinheiros, quer dizer, por isso tudo o senhor Marconi Faria passa a ser incluído na relação dos investigados. Perfeitamente, relator. E, por fim, quero dizer aqui, porque... Aproveitando, senador Jean, se o senhor lhe considerei o tempo. Claro. Só para perguntar para o senhor Marconi, o senhor disse, respondendo a senadora Leila ainda há pouco, que não possuiu nenhum tipo de negócio com a doutora Carina Cuffa. O senhor confirma? Certo. O senhor confirma? Certo, confirmo. O que o senhor pode dizer da mensagem do dia 30 de agosto de 2020? Marconi, tudo bem? Aqui é Pedro Arthur, do escritório da Carina Cuffa. Ela pediu para verificar com você a possibilidade de fazermos um call hoje para tratar dos negócios. Às 11 horas, coisa rápida. Isso eu confirmo o call. O senhor tratou o que no call? Usarei o direito constitucional de ficar calado para não me autoincriminar. Senhor Marconi, nos ajude a lhe ajudar. Está difícil. O senhor tem um conceito muito amplo. O senhor acabou de dizer para a senadora Leila que o senhor não possui. Eu lhe perguntei. O senhor voltou a dizer que não. Eu lhe mostro. O senhor usa o direito de ficar calado? Ou então esquece. Pode prosseguir, senador. É difícil. A gente fica na sinuca de bico, mas, enfim, é como o senador Renan disse, é uma construção e não para aqui. Infelizmente, não para aqui. Deixa eu lhe dar mais uma chance. O senhor quer se retratar da resposta que deu anteriormente a mim, agora, e à senadora Leila, sobre não ter negócio sobre a Carina Cuffa? Não, nunca tive negócio com a doutora Carina Cuffa. Eu acabei de lhe... Vamos lá, vamos tentar resolver aqui a história. Eu acabei de lhe mostrar uma mensagem sua com a Carina Cuffa. Ela falando de um call de negócios. O senhor confirmando. O senhor pediu para usar o direito constitucional ao silêncio. O senhor quer se retratar em relação à pergunta anterior da senadora Leila e a minha? Estamos lhe dando uma chance. Por exemplo, dizer que se cala. Bom, não dizer que não tem negócio. Deixa eu ajudar mais uma vez, senador Jean. Deixa eu ajudar mais uma vez. Um minuto para o senhor consultar o seu advogado. Fique à vontade. Para o advogado expor para o senhor, eu estou tentando lhe ajudar, o limite. Olha, o habeas corpus nos impede. Deixa eu ser mais claro, senhor Marconi. Senhor Marconi, só um minuto, excelência. Deixa eu ser mais claro. O habeas corpus nos impede de lhe levar para a prisão por falso testemunho, está entendendo? Nos impede. Porém, ele diz que o senhor não pode abusar desse direito. Então o senhor pode silenciar. Silenciar o senhor pode. Sobretudo. Mas o senhor não pode responder e depois dizer que usa o direito Pode de dizer silêncio. que não tem negócio e depois dizer que não... Então, eu vou lhe dar um minuto para o senhor dialogar com o seu advogado, para ele lhe orientar. Pedro, veja se assim está ok. Temos um veredito? Eu me retrato na parte do negócio, mas foi só uma sondagem também, não prosperou. E eu fico no direito constitucional de ficar calado para não me incriminar. Vamos lá, o senhor se retrata da resposta que inicialmente prestou a senadora Leila e a esse senador, e o senhor utiliza o direito ao silêncio, é isso? Isso. Estamos lhe ajudando, viu? Estamos lhe ajudando. Portanto, está desfeita a afirmação de que não tinha negócio com Carina Cuffa. A afirmação que prevalece é que o senhor usa o direito constitucional ao silêncio, perfeito? Perfeito. É isso que podemos registrar? Uhum. Então, a Secretaria Taquigrafia, ao depoente perguntado se mantinha negócio com a senhora Carina Cuffa, ele respondeu que utilizará o direito constitucional a permanecer em silêncio. Presidente, e finalmente que sirva para o Brasil, como esses casos que sirvam como desmascaramento definitivo dos falsos justiceiros, daqueles que eu me referi aqui, depois até tentaram memetizar isso distorcidamente, como falsos patriotas que falam
em pátria, em Deus, terminam as suas tratativas escusas com Viva o Brasil, acima do Brasil, enfim, Deus e tudo isso, se alcunham de cidadãos de bem, antipetistas normalmente, né? Não gosta nem que o petista lá reclame do barulho da casa. Se ele precisar, né? Mas, enfim, não é à toa, senador Randolph, que nós tivemos o fracasso desses movimentos que tentaram ir para a rua agora, disfarçadamente, inclusive esse vem para a rua, recentemente. Nós vamos ter manifestações, sim, contrárias ao governo, grandes manifestações daqui para o final do ano. Mas essa daí já se entendeu por que fracassou. Ninguém mais acredita nesses falsos heróis, nesses justiceiros, nessa turma que veste a camisa da CBF, se enrola na bandeira. E não tenho nada contra quem se enrola na bandeira. Eu já me enrolei várias vezes na bandeira para assistir Copa do Mundo, quando morei fora, quando o time ia jogar, quando tinha time de universidade. Nenhum problema, pelo contrário, o maior orgulho. O problema são os falsos patriotas. Enrola a bandeira, bota a bandeirinha no carro, defende essa turma e depois aparece aqui sentado dizendo que esqueceu tudo.